E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Doug Diário, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu estou aqui para fazer a minha crítica de Fallout, nova série do Prime Video, que faz aí a adaptação da série de videogames da Bethesda, o Fallout, que é uma série bem famosa dos videogames, agora trazendo pro mundo aí live action na Amazon Prime, junto com a MGM Studios. Vamos ver o que eu achei dessa série que tem um grande orçamento, é promissora, e eu vou contar pra vocês sobre o que eu achei de bom e ruim dessa série, que eu posso falar, eu gostei bastante, beleza? Bora parar de enrolação e vamos pra crítica! Mas o que tá acontecendo aqui? Todo mundo quer salvar o mundo, só que discordam sobre como. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, e infinito e além, então baixa um pouco, se inscreva e deixa aquele like, tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês saberem as novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? É de veras importante que você se inscreva e deixe o like. Se puder se tornar um padrinho ou um membro, que são maneiras de você ajudar o canal financeiramente também, você pode ajudar a gente aí se tornando um membro do lado do botão se inscrever ou padrinho no link na descrição. Mas vamos parar de enrolação e falar dessa série que tem 8 episódios ali, em média de 1 hora, tem alguns que tem um pouco menos, tem alguns que tem um pouco mais, mas em média de 1 hora, 8 episódios de uma vez só, e aqui tá uma das poucas reclamações que eu vou fazer sobre a série, tá? Ela tem defeitos, assim, na minha modesta opinião, obviamente, mas ela tem muito mais acertos do que esses defeitos, e eu quero dizer pra vocês que a coisa que mais me incomodou é ter assistido tudo de uma vez. Porque a série é muito boa e seria muito maneira que fosse lançamento semanal. Eu não gosto muito desse binge watching, dessa maratona de todos os episódios de uma vez. Eu acho que a discussão fica rasa e vai embora muito rapidamente. E ao mesmo tempo passa-se o hype das coisas muito rápido. A gente não digere as coisas nem no mundo que a gente precisa consumir cada vez mais e mais e mais. Falando de uma série que fala muito sobre consumismo, de um mundo que fala muito sobre o capitalismo, o consumismo desenfreado e esse tipo de coisa, saca? Então eu gostaria de ter digerido um pouco mais a série, e aí eu quero falar pra vocês aqui o porquê que eu queria ter digerido mais, porque ela é incrível, simplesmente assim, é uma boa série, assim, na minha modesta opinião, é uma boa série, é um bom exemplo de como fazer uma adaptação de jogos. Porque The Last of Us é um ótimo acerto, né? E é o acerto mais recente que a gente tem no mundo dos videogames aí, adaptado para outra mídia live action, no caso, em série de TV pela HBO. E é um acerto, um absurdo, mas tem o criador envolvido, saca? O criador meio que é roteirista da série também, ajudou a desenvolver a série também. Então, assim, e The Last of Us já é um filminho, né? Na sua história. A sua história já é forte o suficiente para poder desenvolver por si só um filme ou uma série. E aqui você tem um mundo que é muito rico, mas que é muito fácil na adaptação você se perder nesse mundo, até porque haja galhofagem nos videogames e principalmente em Fallout, saca? Onde o humor é muito ácido, onde o gore tem que ser necessário, onde os efeitos especiais são obviamente importantíssimos, se ligou? E não só a bizarrice, abraçar a bizarrice desse mundo sem vergonha de ter essa bizarrice como o seu mundo, é a coisa mais importante, se ligou? Para depois discutir as outras coisas que a gente tem que discutir, sobre capitalismo, sobre o excesso de consumo, sobre quem manda de verdade no mundo, se ligou? Sobre a criação da bomba nuclear, saca? E também sobre diversas outras coisas, como uma sociedade sem regras funciona, basicamente, e como os Estados Unidos, junto com o capitalismo, é o grande destruidor do mundo. É o que Fallout fala, é o que aqui é falado na série também, mas antes da gente falar desses meandros
dessas coisas que estão numa segunda, terceira camada na série, a gente tem que falar sobre o nível de produção da série em si. E isso é muito bom, não tem o que falar. Você pode reclamar do que você quiser, mas o nível de produção aqui é excelente. E aí eu quero dizer com custom design mesmo, com os figurinos, tá ligado? O custom design são as armaduras, eles conseguiram pegar os figurinos, tudo, cara, e colocar isso de um jeito muito forte e muito identificável com quem jogou ou já viu alguma imagem de Fallout em algum momento em tela. Eu joguei só o Fallout 4 e o 76 e eu reconheci tudo. Tudo que eu joguei, eu vi ali. Se ligou? Puzzles do game, na hora de destravar o computador, de pegar a senha do computador, progressão narrativa como se fosse um videogame. O nosso personagem que a gente acompanha desde o começo, saindo de um refúgio até se tornar um personagem muito forte no final, saca? Com algumas ajudas narrativas, obviamente, isso acontece no jogo e acontece aqui também. Você vê claramente uma evolução e um ganho de XP dessa personagem, por que não? E aí você vê a personagem ficando mais forte, e não só ela, como o Cavaleiros Titles ou Máximos, que a gente já vai falar mais daqui a pouco, sabe? Você tem também toda a progressão dessa história, pra mim, de um jeito que me parece um videogame em si, mas também é muito fácil de se identificar. É uma narrativa muito gostosa de assistir. Entende o que eu quero dizer? E eu gosto desse jeito, dessa narrativa, porque eu acho que o roteiro é bom. Se ligou? Obviamente a gente tem diversas coisas aqui, conveniências narrativas, que só fazem a história andar, mas eu acho que cabe a esse mundo, e eu vou explicar mais isso um pouco mais pra frente. Mas eu gosto dessa narrativa, eu gosto do jeito que os diálogos são construídos, que a galhofa do jogo é transportada pra tela, nos diálogos, nas piadas, na sagacidade desse mundo cruel, sem lei e deformado e bizarramente estranho, sabe? Onde todas e quaisquer facções querem consertar o mundo a partir da sua visão de mundo, não é isso? Vê se isso não é exatamente o jeito que o mundo é hoje, mas imagina se isso fosse ampliado a milhares e milhares de facções ao redor do mundo, né? Ou do próprio Estados Unidos aqui, no caso, tendo esse controle, tendo essa ideia de querer dominar o mundo e de querer fazer o mundo melhor, de melhorar o mundo, de salvar esse mundo. Saca? Então eu acho que tudo isso passa pela escrita do roteiro do Graham Wagner. Eu acho que é assim, Graham Wagner, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um dos criadores da série, né? E pela produção executiva do Jonathan Nolan, que também dirige alguns episódios. Jonathan Nolan, irmão do Christopher Nolan, sim, né? Que já descreveu aí vários filmes do próprio Christopher, e que tá aqui, cara, dirigindo e produzindo, eu acho que fazendo o seu nome independente do seu irmão também, é importantíssimo isso, né? E eu acho que ele manda bem demais, sabe? Eu acho que ele pegou aqui essa série pra ele, eu acho que ele entendeu o mundo de Fallout, e junto com o Graham Wagner aqui, o roteirista, deram core a esse, todos os outros diretores também, mas deram core a esse mundo como um todo, e aí trazendo lutas incríveis, personagens incríveis e cenas de ação, sem a vergonha delas e sem esconder muitas coisas daquele mundo, desde o começo. Então, desde o começo de Fallout, você tem um pouco de droga, um pouco de salada, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Você tem ação logo de cara, você tem explicando coisas do passado, de como as coisas aconteceram e tal, e você também tem como o mundo tá agora e de como a progressão da história tá indo. Saca? A história não fica travada porque tá contando um flashback do passado. Esse flashback do passado ajuda a contar a história e progride a história ao mesmo tempo. Se ligou? Olha que maneiro. E enquanto isso, a ação rola porque cabeças são explodidas, porque pessoas perdem membros e porque sangue aqui não é um problema. Saca? E na verdade o sangue faz parte da piada, da comédia da série o tempo inteiro. As pessoas se ferram aqui e se consertam numa velocidade incrível e faz parte desse humor ácido, escroto e bizarro da série. E isso é muito legal. E aí a gente começa nesse mundo, na verdade, dentro de um Vault Tech, né? Que é aqueles abrigos que a Vault construiu para poder se assegurar que é qual mundo que tinha uma possibilidade aí de explodir em bombas nucleares, digamos assim, tivessem, para quem pudesse pagar, um refúgio muito sólido,
muito seguro e também seria um grande experimento de corporações grandes do capitalismo para poder ver como as pessoas ficariam por anos e anos e anos nesses refúgios, basicamente, né? Mas a gente vê ali que, que esses refúgios ali no começo, a gente tem a Lucy McLean, né? Que é a nossa protagonista, que é uma garota inocente, de um lugar inocente, que tem o celular invadido e saqueado por gente da superfície. E ela vai atrás do seu pai e começa toda a sua jornada aí nos Ermos, né? Que é esse lugar do jogo, esse local do jogo, onde você descobre que o mundo foi pro caralho e que só tem bizarrice no mundo. Tem um monte de mutante por aí, as baratas são enormes, tem também os necróticos, que são esses meio que zumbis desse mundo. E aí tem os necróticos conscientes, por conta de um remedinho que eles tomam, você se ligou? E isso é bem maneiro, cara. E a Lucy McLean aqui, ela traz, ela é você nesse mundo, entrando aqui nesse mundo e, tipo, sendo cada vez mais, falando, nossa, como esse mundo é escroto, como esse mundo é cruel, eu não mereço isso, eu não quero estar aqui. E ao mesmo tempo, como ela vivia numa bolha de ilusão que ela foi colocada lá pra estar, mas que ela nem sabia o motivo, né, dela tá lá, quem ela é de fato, de onde vem a família dela e esse tipo de coisa, mas que ela é uma privilegiada de estar naquele lugar, pelo menos é o que ela acha, e é o que muitos acham, inclusive, porque eles eram os riquinhos que compraram vaga no Apocalipse, se ligou? De um bunker muito chique no Apocalipse. E aí ela é interpretada, vivida aqui maravilhosamente, na minha modesta opinião, pela Ellie Purnell aqui, e ela tá incrível aqui. Ela tá de verdade, assim, ela tem um olhar doce, você ligou? Ela tem um olhar meigo, combina um pouco com o jeito do jogo de se passar nos anos 50 e esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo ela é moderna, sexo não é um problema, porque, né, sexo tem que ser praticado e naquela sociedade o sexo não é um problema. E a gente vê que ela consegue passar todas essas nuances, assim, e consegue passar todas essas coisas de uma menina guerreira, forte, incrível quando precisa ser, na verdade, porque o Ermos a construiu e a moldaram desse jeito, por mais que ela também treinasse nas suas horas vagas lá dentro do Vault-Tec, esse tipo de coisa, mas era mais pra sobrevivência, pra passar o tempo, e aí quando ela vai pro mundo de fora, ela vai fazendo coisas e coisas e coisas, como se não houvesse amanhã e como nada a abalasse. E ela vai ganhando corpo e XP e experiência, ficando cada vez melhor como uma jogadora de Fallout ou como uma sobrevivente no Ermos. Saca? Isso é incrível na minha modesta opinião, e do jeito que eles constroem a personagem e do jeito que a atriz consegue carregar. Ela tem um olhar forte aqui, a interpretação dela é muito boa. Os três protagonistas aqui eu acho que carregam muito bem a série, porque eles são muito bons, separados, e você torce pra eles se encontrarem, porque a interpretação de cada um é muito fantástica e a história de cada um é muito forte, se ligou? Assim também como o Aaron Moulton, que faz o Maximus. Olha, que ator fantástico, eu não o conhecia, sendo muito sincero aqui, e ele é incrível. Ele é incrível, que atuação fortíssima que esse cara tem, ele fica puto e ele fica emocionado e tudo isso dá pra ver no olho dele demais, assim. Você se ligou? Você consegue ver o olho dele brilhando quando ele tá segurando o choro, quando ele está com raiva, quando ele tá feliz. E ele muda muito de um temperamento pro outro e é muito gostoso de ver ele interpretando esse personagem que é dúbio, que você tem dúvidas pela moral e ética desse cara, porque ele é questionável e questionado desde o começo, desde o primeiro episódio. Aí vocês perguntam por que você tá questionando esse cara, pra ser bem sincero, e a série faz você questionar ele, e ao mesmo tempo ela assim, tá, mas eu te fiz questionar porque eu não te dei informação, mas você questionou. Se ligou? E até o final, assim, é um cara dúbio, como qualquer outro personagem aqui, não tem ninguém muito santo nesse mundo de Fallout, mas ao mesmo tempo esse é um dos atores mais interessantes aqui, um dos personagens mais complexos da temporada e do programa como um todo, saca? E a gente tem o Walton Goggins, que faz aqui o Cooper Howard, ou o necrótico The Ghoul, né, que tá fantástico. Primeiro porque ele é o cara, ele é o perfeito cowboy, né, antes do mundo ir pro caralho, tá ligado? Ele é o perfeito cowboy,
e depois ele é o cara o ator que faz aquela coisa de Hollywood, de vender esse cowboy pro resto dos Estados Unidos, ele é o American Dream e esse tipo de coisa. Então ele é o sonho americano encarnado, assim, pelo menos ele acha que é isso, e que o mundo é dividido entre capitalistas e comunistas naquela época, saca? E esse cara que na verdade é um ator de Hollywood, vira garoto propaganda, e tem um momento interessante ali na série que eles percebem que na verdade Hollywood está sem futuro e que na verdade o futuro é o produto. E o produto pode ser qualquer coisa, e eles podem vender qualquer produto, inclusive o fim do mundo, e eles podem ser a cara do produto do fim do mundo. E é basicamente isso que ele se torna, e que pra mim é fantástico. Um personagem muitíssimo complexo, saca? Que a história dele, e assim como desses outros personagens que eu citei aqui, tipo, se entrelaça de um jeito que é obviamente, é forçado, aí você pode falar que você não gosta desse tipo de coisa. Eu acho sim que o roteiro faz aquela misturinha, aquela coisa tipo, mano, ó, esses personagens estão entrelaçados desde 200 anos antes, e eles continuam se entrelaçando 200 anos depois no mundo atual. Obviamente, o roteiro dando aquela torcidinha pra encaixar esses personagens aqui, brincando com a sua perspectiva da história e também com a sua suspensão de descrença, nesse caso, saca? Mas eu acho que funciona. Eu acho que tá tudo bem. Tem certas histórias que não precisam ter tudo muito encaixado ou tudo muito, tipo, dificultado. Não, a história pode ser mais simples. E aí, na simplicidade, você faz o roteiro, você faz as pessoas se encontrarem no mesmo lugar, quando elas precisam se encontrarem, esse tipo de coisa. A série faz isso algumas vezes, sabe? Esse personagem precisa encontrar esse personagem em determinado momento pra história avançar, e porque, na verdade, eles estão ligados desde sempre. Isso, obviamente, deixa um roteiro raso, se fosse só isso, mas a série não é só isso. Isso é só um jeito de carregar essa história pra frente. Então, é sim um jeito fácil de carregar essa história pra frente, na minha modesta opinião, mas ao mesmo tempo tudo funciona muito bem, porque os personagens são muito bons, porque a dinâmica, a estética, do jeito que as coisas são criadas, assim, me fez querer jogar Fallout de novo, só pra você entender, assim. Eu só zerei Fallout 4 uma vez, eu nunca zerei o 76, e eu quis jogar Fallout de novo depois que eu terminei essa série, assim. E eu quero uma segunda temporada o mais breve possível, porque termina de um jeito fantástico. E juntando todo mundo ali e criando possibilidades muito abertas do que a gente conhece do próprio mundo de Fallout para a próxima temporada. Se ligou? Assim, de verdade, os personagens são incríveis, os atores são incríveis, esses três que eu citei aqui como destaque são os mais incríveis, assim, mas tem outros que participam bem da série, e a série tem essa coisa cínica, dessa brincadeira com os anos 50, 60, essa música incrível que tem no jogo e tem na série também, saca? Essa coisa de você admirar a arte, de ter o capitalismo, essa conversa sobre o capitalismo, sobre as grandes empresas, o que significa ter o controle de gestão da humanidade, se ligou? E quem é que vai ter esse controle? Isso é incrível. Fallout pra mim, assim, não é perfeito, por conta dessas coisas, da narrativa, de ser um pouco assim, esmagadinha para a história acontecer, mas na minha modesta opinião acontece muito, muito, muito bem, de maneira muito redonda, e por mim vai ficar com 4.5 estrelas de 5. Se ligou? Adorei de verdade. Fala pra mim o que você achou da série, o que você achou da minha opinião, vamos trocar ideia aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Se inscreva, deixa o like, muitíssimo obrigado, beijo na bunda, valeu, até a próxima. Membro, padrinhos, aquelas coisas todas, e tchau, tchau.